Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao De Frente com o Gui. Que Gui? Eu, Gui da Imagética. O objetivo aqui é inspirar e direcionar alunos e fisioterapeutas para uma profissão, para uma fisioterapia cada vez mais valorizada e capacitada. Olá pessoal, a minha convidada de hoje é uma pessoa muito especial. Segundo os seus alunos, ela aparece do nada para observar o que o aluno está fazendo. Tem o dedo mais firme contra pontos gatilhos que você possa conhecer nesse mundo. Pratica corrida, pratica ensino, foi minha orientadora no trabalho de conclusão de curso na faculdade e, para mim, foi a primeira a inserir alguns conceitos de dor crônica que hoje eu utilizo no meu dia a dia clínico e que eu estudo também sobre esse tema. É muito bom tê-la aqui, mesmo depois de tantos anos da formação, tantos anos no sentido de quem está ali, né, atendendo, e cada dia é muito diferente, mas depois de tanto tempo eu tenho esse prazer de contar com ela, nesse objetivo nosso, principalmente à distância, de inspirar e direcionar não só alunos, mas também fisioterapeutas para uma profissão, no caso a fisioterapia, mais valorizada e mais capacitada, e de longe ela pode fazer isso pela gente. Então, a minha convidada de hoje é a Cristina Endo, para os íntimos a Cris Endo, ou para os mais íntimos ainda talvez a Japa, dentro da faculdade. Então, Cris, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Eu sempre quis ter essa conversa informal, ao mesmo tempo formal contigo, né? E por conta da distância, e depois de formado acabou ficando mais complicado. Mas seja bem-vinda, se apresente para quem não te conhece, né? E também para quem te conhece, para que saiba um pouco mais quem é Cris Endo. Obrigada pelo convite, Gui. Essa intro, essa bio inicial aí, corre lendas, né? As lendas correm nos corredores aí. O pessoal não esquece, pois é, já virou lenda urbana isso ali dentro da faculdade, né? Mas tá ótimo, tá Na perfeito. graduação e na pós, só para ficar bem registrado, né? Pois é, pois é. É um prazer estar aqui, né? Para conversar um pouquinho. Realmente a gente teve algumas oportunidades de se encontrar, mas sempre num ambiente mais de trabalho, né? De convites de palestra, e a gente não teve um tempo grande aí para sentar e bater um papo mais informal, né, Gui? Então é isso daí mesmo. Você pediu para eu me apresentar, né? Talvez falar um pouquinho de onde eu venho, né? Um pouquinho aí da minha trajetória de formação. Eu moro em Ribeirão Preto, né? Eu não sou daqui originalmente, eu sou de São Paulo. E aí a minha história toda ela começa como fisioterapeuta, né? O aprendiz lá em São Carlos, né? Fiz a minha formação na Universidade Federal de São Carlos, ali conterrânea da Ana Maria Siriani. Ali a gente estudou juntas, né, no mesmo período. Passei meus 4 anos de graduação lá. Depois a gente faz um resumo, parece que é tudo muito fácil, né? E no fundo não é tão fácil Justamente, assim, parece que é né, Guilherme? rápido, né? Parece que é rápido, foi num piscar de olhos, né? Aí, resumidamente, fiz o mestrado, né, pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em bioengenharia, e venho trabalhando com a minha área de atuação principal, que é disfunção crâniomandibular e cefaleias, né? Mas a gente, aí ao longo da trajetória, né, vem também já assumindo outras áreas de músculo-esquelética. Eu falo que músculo-esquelética é uma grande área, né? E já faz aí alguns anos que eu trabalho com a área de reumatologia também, né? Mas a trajetória, resumidamente, é isso, né? Fiz meu aprimoramento, como você fez, né? Sim, Lá, sim. lá no HC. Só que é ruim falar isso, mas é verdade, no século passado, né? Então, Pois é, a gente está numa transição meio assim, né? Do século passado, parece que foi século muito tempo. passado. Mas foi muito tempo, né, Guilherme? Foi bastante tempo, Acho.
Pois é, porque a gente pega é até engraçado, né? Eu fico conversando às vezes com o Vitor e tal, de quanto a fisioterapia mudou, né? Porque eu me formei em É. 96, dezembro de 96, Aham. fiz meu mestrado, né, de 98 até 2002, e as coisas mudaram muito dentro da fisioterapia, uma coisa incrível, né? Eu acho que para melhor, Justamente. né? Para Justamente. melhor. Até, Cris, é interessante você falar dessa questão da transição ou da transformação da fisioterapia, porque lá em 2013, quando a gente estava no estágio, né, e você foi uma supervisora nossa, também já era a nossa orientadora do TCC, na qual foi em Coluna, mas foi uma época em que estava acontecendo muitas transformações, por exemplo, em dor crônica, nas definições, né, nos ensinamentos também para os alunos, então era muito difícil, eu lembro não me esqueço de uma aula ou de algum ensino que você fez, alguma aula, em que dentro do que tinha atualmente, né, dentro do que tinha naquela época de conteúdo e aprendizado sobre dor crônica, você passou para a gente e envolvia a questão de fibras e formas de processamento, e aí o pessoal ficava assim, gente, mas eu não consigo, é muito difícil. E eu falava assim, gente, eu quero aprender mais. Aí o pessoal vinha me perguntar, e eu lembro que eu ficava, né, não só te perguntando, ou tentando pegar todos os conteúdos. Uhum. Lembro de todas as aulas que eu pegava, imprimia slide, anotava em todo lugar, mas o que eu quero dizer? Realmente mudou muito, né? E Nossa. talvez não só mudou muito essa questão do ensino, no sentido do conhecimento que agora tem que ser transpassado para o aluno, mas também até na prática, né, de como a gente entrega a fisioterapia hoje em dia. E talvez você possa até descrever para a gente um pouco sobre essa, não só transição, mas por que você trabalha com essa área, mas como que hoje você está, por exemplo, né, desempenhando o papel. Porque talvez, por exemplo, muita gente que eu conheço e venho entrevistando dizem assim, eu não pensava que eu estaria trabalhando com o que eu trabalho hoje, ou eu Ah, quis trabalhar totalmente de uma área diferente do que eu trabalho hoje, ou seja, mesmo que a gente tenha um objetivo, né, ou tenha um desejo, os caminhos que a gente vai percorrendo, o que a gente vai fazendo, mestrado, aprimoramento, enfim, pós-graduação, vai direcionando a gente. Como que foi esse seu caminho até hoje? então, quando eu estava na graduação lá em São Carlos, né? E aí, como eu contei para você, o conteúdo era muito diferente, né? Tudo era uma visão muito mais mecanicista, né? A gente tinha, até estava comentando esses dias com meus alunos que nessa época, década de 90, ainda tinha uma ênfase muito grande da atuação da fisioterapia em pouquíssimas áreas, né? Então era assim, era o que era tradicional ainda hoje é, né, Gui? Que é ortopedia, traumato, aí neuro, muito mais neuroadulto do que infantil, inclusive, né? Sim, E a parte de cardiorrespiratória, eram essas áreas basicamente, né? E isso vem se transformando muito, né, ao longo do tempo. E a gente tinha uma visão muito mecânica e a parte de eletrotermo, fototerapia era muito forte, né? Era muito forte. Não se falava nem de terapia manual muito naquela época. Ela começou lá em 95, 96, a ter, né, a ventilar um pouco sobre isso. E aí é o que a gente escuta na faculdade, né? A gente sempre tem aqueles professores que a gente toma como um exemplo mesmo daquilo que a gente quer, né? E eu sempre gostei muito da área de músculo-esquelética, então eu não me afastei tanto da área de músculo-esquelética, né? E naquela época, assim, eu terminei a faculdade, né, lá em 96, e prestei já um aprimoramento já direcionado, que era para ortopedia e traumatologia, né, porque era a área que tinha me encantado. Eu tinha até tentado fazer estágio em outras áreas, tipo CTI, UTI, que eu me arrependi bastante, que eu falei, não, isso realmente é mais não está específico sendo. para não dizer outra palavra. E aí eu não fugi muito, na verdade, né, da minha intenção original, que era ficar em musculoesquelética. Só que, ao mesmo tempo em que eu vim aqui, prestei para fazer o aprimoramento, passei, eu vim para Ribeirão Preto,
eu tive a oportunidade, olha só como é o que você falou, as portas se abrem, a gente nem sabe como, né? De repente aparece a porta e você fala assim, entro, não entro, faço, não faço, né? Para trabalhar em uma clínica, né, cuja intenção era ter um trabalho interdisciplinar, não era nem multidisciplinar, era interdisciplinar, que era uma clínica inicialmente de odontologia, né, mas que já tinha lá um médico, a responsável pela clínica já tinha a intenção de colocar um psicólogo, então, né, ela estava montando a equipe lá. E aí eu recebi esse convite por meio de um outro colega que estudou comigo, o Márcio. O Márcio, você teve aula com ele? Que era de eletroterapia, Sim, na tudo. graduação e na pós. Isso aí. O Márcio, ele tinha sido contatado pelo Carlão, né? O Carlos Castro lá, né? Grande E professor ele entrou Carlos. em contato. Aham. Isso. E aí o Carlão falou assim, estão precisando de alguém e tal, e aí ele conversou com o Márcio, conversou comigo e tal, e eles acabaram me indicando para essa clínica, né? Agora, a grande questão é, mas o que você sabia sobre disfunção crânio-mandibular? Gui, nada, Que coisa, absolutamente né? nada. Não tinha nem ideia, né? Aham. Porque na época estava começando, essa coisa da atuação da fisioterapia era muito incipiente, estava no início ali, né? E aí a gente começa a procurar lá os nomes, né, que estão aí até hoje. Então a Débora Grossi já tinha, né, iniciado um trabalho, ali o Fausto Bezzi, né, que é ele é lá da Unicamp, ele é da odontologia. E aí a gente começa a se embrenhar, não sabe como, né? Comecei a entrar em contato, fui buscar ali literatura, que era muito pouca na época, né? Então, a gente vai falar de DTM, cefaleia nem se falava ainda, cefaleia veio depois, né? Por meio de artigos, muita coisa publicada pela odontologia, pouca coisa ainda de fisioterapia, né? Então, algumas pessoas estavam desbravando, abrindo um matagal lá com podão, entendeu? É, Para entrar nessa área, né? quem hoje está Então, pegando as coisas assim, né, já todas meio que bem direcionadas, com os artigos bem isso, delineados, descritos, né? pois é, mas lá não tinha, né? Se você pega um pouco a história, você com certeza já viu artigos da década de 90 da área de fisioterapia muito ruins, né? O desenho metodológico ruim, Pois é, o que hoje, né, a gente tem já uma pesquisa muito mais bem fundamentada, né? Mas foi isso, e aí, meio que estudando um pouco odontologia, conversando tal, a gente vai agregando conhecimento, mas foi meio legal, assim, falei assim, legal. vou Uhum. entrar e vamos ver Decisão, o que que vai dar, vamos ver o que que vai dar, justamente. né? E você dizendo essa questão também, né, Cris, de eu tenho a oportunidade e eu tenho duas escolhas ali, ir ou não ir, Uhum. né? E Exato, hoje os exato. alunos também, apesar de a gente ter muitas áreas na fisioterapia, às vezes também tem essa questão de eu vou para essa área ou não, né? Daquilo que eu Uhum. gosto e tal. Assim como, por exemplo, eu também que acabei indo mais por conta da desportiva e acabei saindo trabalhando basicamente com coluna e dor crônica, né? Pois é. Enfim, não tanto dentro, e até hoje eu atendo, mas é bem menos a quantidade, por exemplo, de pessoas atletas ou que praticam esporte que me Uhum. procuram. Então, isso realmente a gente tem que estar atento. E lembrando um pouco daquilo que você falou sobre alguém está me ligando bem agora. Sobre a questão. Nessas horas que o povo liga. Isso Mas daí. o que você falou sobre a gente levar em consideração dentro desse processo de formação, exemplos, né? E principalmente na Uhum. graduação, em que a gente, em tese, é bem cru, a gente tá ali, saiu de um lugar que era totalmente abrangente para um lugar mais específico, que depois vai se tornar Uhum. mais específico ainda, mas eu lembro que para mim era bem claro que você passava para a gente muito conteúdo,
de forma muito objetiva, e eu sempre gostei muito disso, porque é isso que a gente Uhum. tem, é isso que a gente precisa fazer aquilo. Principalmente quando a gente está ali com o paciente, a gente fica, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tenho muitas coisas para fazer. Não, ó, Uhum. é isso que a gente sabe e faz. Né? E essa objetividade é uma Uhum. das coisas que eu aprendi, por exemplo, contigo, principalmente também com o TCC, né, em que a gente começa ali a saber, ter que saber escrever e fazer reconhecer da literatura, o que pode ou não pode tomar conta, enfim. Mas o que eu quero Sim. dizer? Essa forma de exemplo também é muito importante e é uma das áreas de atuação sua, né? Então você mencionou para a gente essa questão do atendimento, da qual área, né, que você foi mais atuando, e eu tive aula não só na graduação quanto Uhum. na pós também, mas hoje em dia, além desses pacientes, eu sei que os alunos são, digamos, outra população que se beneficia diretamente com aquilo que você Foi. faz. Quem Uhum. você pode categorizar assim que direto ou até indiretamente se beneficia com a sua área geral? Aí você citou duas coisas assim, né? Porque eu estava falando da minha prática clínica, de como começou, e posteriormente eu tive a felicidade também de trabalhar como docente, né? Porque assim, é até engraçado. Uma das coisas que a gente. E eu acho que é de formação isso, né, Guilherme? Que é, assim, da universidade que a gente veio, e você tem esse perfil, né? O FSCar tem um perfil da docência, da pesquisa, tudo. E eu tinha a intenção de trabalhar com docência, que veio 2 anos depois, né? Então, Aham, assim, de novo, como as portas se abriram, eu falo assim, a oportunidade ela vai aparecer na medida em que você cavou o caminho para chegar até as oportunidades, né? Quando a gente fala assim, caiu do céu, não caiu nada do céu, né? Então, assim, as oportunidades elas aparecem na medida em que você trabalhou para que elas aparecessem mesmo, né? E aí você está falando de que população se beneficia assim, né? Então, eu sempre trabalhei muito com clínica, então eu tenho a população dos pacientes, né? E esse recorte de paciente com disfunção craniomandibular, cefaleias, é, hoje está melhor, mas ainda não está no patamar que a gente quer de que eles tenham conhecimento para procurar o profissional, né? Que são entendi. pacientes de dor crônica, né? Então, nesse sentido, trazer esse conforto de uma abordagem de tratamento que eles possam, né, manejar eles mesmos a questão do quadro que eles apresentam, né? Então, estou falando dessa população, mas também tem a dos alunos, né? Então, de como o conhecimento, né, ou aquilo que a gente traz ali para os nossos alunos é capaz ou não, né, de abrir as cabecinhas aos pouquinhos. E você está falando da objetividade, eu sou muito pragmática, na verdade, né? Então eu tenho isso, eu enxergo dessa forma assim, Aham, aham. porque precisa ter um tempo de maturação, né? Então, a gente apresenta o negócio ali um pouco mais fechado, né? Eu acho que tudo de conteúdo de graduação um Sim, pouco mais sim. fechado, né? E de como isso possibilita que posteriormente, né, você com o tempo, com essa maturidade, você enxergue por outros ângulos. Então, tem os alunos, né? E aí tem várias coisas assim que a gente vai pensando ao longo bom, né, de tantos anos de docência, que a gente não é um entregador, né, tipo um livro que lá você vai lá, só abre a página e derruba tudo ali, né? A nossa ideia realmente é fazer com que essa coisa, né, essa chavinha de virar ali do tipo que eu vejo muito nos alunos, né? Não é a gente fala isso é clichê, né? Não é Aham, memorizar, né? Não aham. é isso que eu quero de vocês, não é? Isso é para passar na prova, ter nota, né? Eu quero que o benefício para vocês seja maior, né? Que você É. perceba isso, essa intenção, né, de você se tornar um fisioterapeuta e não um técnico, né? Sim, Técnico vai lá, sim, olha sim. ali, pega um livro.
Então, eu acho que nesse sentido eu tenho aí esse recorte dos alunos, né? Legal. Então, Alunos tanto meio isso. graduandos quanto os pós, né, Cris? Quanto da pós-graduação. A pós-graduação ele tem um perfil um pouco diferente, né? Aham. Ali, durante muitos anos, talvez você tenha percebido isso também, era quase uma extensão da graduação, né? Uhum. Porque é o pessoal que está se formando e fala assim, "E agora, para onde que eu vou, né?" Então, eu falo assim, é uma extensão. Hoje a gente tem um perfil um pouco diferente ali, né? Tem ainda pessoas que estão lá que não sabem muito bem para onde eu vou, né? Estou entrando nessa pós aqui para Sim, sim. enxergar um leque mais amplo, mas eu falo que é um perfil diferente porque isso eu acho muito bom. Você vê um aluno que ele hoje já tem uma maturidade de conhecimento diferente, né? De quem vai para a Justamente. pós-graduação. Aham. Então, ela deixou de ser uma extensão da graduação como era há alguns anos, né? E isso torna o curso muito mais rico para todo mundo, né? Que está lá dentro da pós-graduação. Aham. Então, você fala assim, quais são as pessoas beneficiadas? Eu acho que né, na prática clínica, eu não tenho dúvida nenhuma, é o paciente, Sim. né? Nesse sentido de que ele vai aprendendo. Eu falo que a gente é um grande. Nós não somos fisioterapeutas, a gente é educador, inclusive para o paciente, né? É. E para os alunos, né, é isso, eu quero virar essa chave, eu quero deixar de ser, né, aquela pessoa Uhum. que está lá como um livro que você entrega e Aham. fazer com que eles enxerguem muito mais. Então, é um pouco isso. Para mim, a chave virou em um dos dias do ponto da chave virada. Foi bem numa prova, se eu não me engano, de ou reumato ou ortop, alguma coisa assim, em que eu estava na prova e eu tenho muito memória visual, né? Então eu lembro até dessa cena, assim. Uma prova sua, você lá na frente, no, acho que na sala 2, lá em cima, na sala um 3 alguma coisa assim. Uhum, E eu lembro que eu anotava muita coisa na sua aula, os slides, sempre eu estava ali anotado, então tinha muito conteúdo. E eu estava assim, eu não conseguia lembrar uma resposta. Não me vinha na cabeça e eu falava assim, eu sei que eu sei e não vinha. E eu te uhum, olhava fixamente para tentar lembrar você falando aquele conteúdo para eu colocar na resposta. E aí você veio andando e perguntou assim para mim, como é que é? Né, já terminou, mas falta alguma coisa? E eu falei, falta, mas eu uhum, não lembro. Aí você deu uma uhum, olhada assim e falou assim, mas precisa faltar alguma coisa assim, né? Tipo, o que está aqui já uhum, não vai fazer, já não vai ser o suficiente para a resposta. E eu olhei e falei, para o caso clínico em questão, para o que está aqui já está suficiente. Aí você virou e falou, então tá bom. Ou seja, né, essa questão também de objetividade, de não precisa trazer tudo que eu estou mostrando, o que tem no livro ou etc. O que é necessário para isso aqui já está aqui. Mas será que não vai uhum, ganhar um pontinho a mais? Será que não? Não, é o objetivo do negócio. Então, isso, de certa forma, uhum, também é uma forma, igual você mencionou, de ensinar, de transpor para o aluno não só a maneira com que ele tem que ter o conhecimento, absorver, mas também como ele vai lidar com as coisas, com o paciente, uhum. com a situação, né, no dia a dia dele, na escola, na prova, enfim, em todos os sentidos. Então, acho que até quem se beneficia diretamente é o paciente, né? Seja com você atendendo, seja no fim Uhum. da trilha lá indiretamente com o aluno, mas também a pessoa, aluno, seja aluno da graduação ou na pós, que vem com esses aprendizados e tem essa chavinha virada, né? Para no momento que for colocar realmente isso em prática, não precisar necessariamente de saber o grau 2 da fratura que foi em tal Hum, região, né? E sim, o que precisa para entendo. isso é o que você aprendeu, é o que a gente discutiu e aprendeu junto para executar. Eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes, né? É verdade, porque olha só, né, uma coisa eu acho excelente, né, que você busque mais conhecimento, mesmo aquele que não está relacionado ali diretamente, porque
de uma certa maneira, a gente quer, né, que cada vez mais, eu falo, não é bem acúmulo de conhecimento, mas quanto mais você conhecer, né, menor a probabilidade de você, menores as incertezas, porque errar, a gente vai errar pro resto da vida, né, Guilherme? Justamente. Mas a gente reduz muito o grau de incerteza. Mas para algumas coisas, ou para a maioria delas, né, você tem que ter uma resposta que é aquela, né? Você tem que ter uma atitude terapêutica que é aquela. Se a gente coloca muitas cores, muitas matizes para a compreensão do aluno ou do paciente, você não conseguiu chegar no seu objetivo, né? Porque aí você dispersa muito, né? Você dispersa a capacidade de processamento mesmo, né, da informação. Então, você deixa de responder a principal para cercar coisas que não tem que cercar, eu falo, né? É. E eu acho muito engraçado porque na faculdade eu tinha uma amiga, uma grande amiga minha, que até trabalha aqui na HCA, Cíntia Rogian. Cíntia Rogian. Será que você conheceu, Guilherme? Olha, Cíntia pelo Rogian, sobrenome não, mas pelo nome não me é estranho. Pelo primeiro ela, nome, né? ela eu falava assim para ela, Rogian, vamos estudar que não sei o quê, a prova amanhã, lá, 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 lá. E ela entrava em desespero. Aí eu sentava com ela e falava assim, Rogian, mas por que você está em desespero, que não sei o quê? Ah, porque lá, 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 lá. Aí ela ia na nota de rodapé. Eu falei assim, Rogian, nota de rodapé é para depois. Você se forma, aí você lê as notas de rodapé, né? Justamente. Porque o que você precisa do cerne do conhecimento é o mais importante. Depois a gente agrega outras coisas, né? Eu acho que para o nosso aluno, é isso que eu estava falando de maturidade, né? Se você. E eu falo que na docência a gente erra muito, né? Porque quando começa, você quer botar um monte de coisa, né? Tem lá É, aqueles slides infinitos e não sei é, o quê. E você tem essa vontade de que o aluno, né, também conheça aquilo, que ele tenha esse conteúdo para discutir depois, mas uma coisa que eu aprendi é assim, a gente vai fazer curso ou vai estudar alguma coisa, a gente não consegue, né, captar 100%. Eu falo que hoje, o meu HD interno, uhum. ele vai fazer uma captação ali de 50%, 60%, viu, Guilherme? O restante está lá, eu olho depois, eu vejo se dá para complementar, eu não Aham, consigo absorver muito mais. Então, a cabeça do aluno é um pouco isso, né? aham. E hoje em dia Um também com a pouco isso. fisioterapia, tanto em movimento, né? Tanta coisa que acaba sendo nova, e aí a pessoa fala, eu já posso esquecer então aquilo que foi me ensinado. E não, né? Você Ah, justamente precisa discernir, entender, maturar, como você mencionou na cabeça, o ensino, saber se aquilo é praticável em si, ou seja, é muita coisa para se pensar ao invés de simplesmente trocar, né? E hoje em dia, com a quantidade de coisas que a gente tem que ficar esperto nisso. se tem muito, né? Eu estava te falando como É. era quando eu me formei, eu brinco com você, mas foi século passado mesmo. Só que a gente não tinha a internet, né? Não É, tinha o Google, não é, tinha, não tinha essa facilidade de acesso. Então, é. quem tinha a informação era privilegiado, eram poucas pessoas. E eu lembro, assim, pouquíssimos cursos. O primeiro que eu fiz foi de quiropraxia, lá em Olha, 97, alguma coisa assim, né? E raríssimos cursos de terapia manual, a gente nem ouvia falar muito. Né, ele começou um pouco depois, 98, 99, 2000. Depois de 2000 estourou, né? A gente teve uma infinidade de cursos. E é interessante, historicamente, você vê, né? Você vê que a gente passa por um período, você pegou um pouco isso também, né? Que é de uma explosão de cursos para ensinar sim, sim. técnica, né? Ensinar técnica. Aí eu vi muito fisioterapeuta virando técnico, só nem sabe o que Praticando está aqui, fazendo. aham. É, aí eu falei assim, gente, tá errado isso, né? Porque venderam um curso até de várias coisas, Sim, né? Então, sim, sim. e depois passou esse boom, aí eu vi cursos de. Teve uma época, Guilherme, que tinha uns cursos, ainda tem, que ensinam raciocínio clínico. Ah, Você sim. pegou? Você Um pegou? pouco. Eu não só peguei, como tá vendo o movimento que eu venho acompanhando, até fiz um É, vídeo recentemente disso.
Por quê? Porque o povo é técnico, aí aplica É, para unha encravada, para e aí deixou de, quer dizer, mas você está usando isso aqui para quê? Não, porque eu vi o curso lá, que não sei o que, tal, tal. E aí essa parte do raciocínio clínico, né, ficou meio perdida. Aí está retomando, né? Então a gente foi vendo as coisas mudarem muito. Você citou bem, né? Lá 2012, 2013, estava começando de uma forma é, numa crescente o estudo da dor por fisioterapeutas, né? Por fisioterapeutas. justamente. Justamente. É, Fisioterapia vem agora, parece que não dominando, né? Mas ele toma tem tomado frente com relação a esse tipo de sim, conteúdo e aplicação do conteúdo, né? muito, muito. Um pouco porque, no fundo, a gente passa muito tempo com esses pacientes, né, Guilherme? É, Assim, o médico, ele vai lá, faz a medicação, faz o acompanhamento, mas a parte do tratamento, né, assim, desse acompanhamento ali perto e por um tempo maior é nosso, né? é, E aí eu vi, assim, eu muita frustração. Na área de reumatologia, então, nem se fala, né? Porque é, reumatologia é aquela área que as pessoas olham e falam assim, paciente crônico, né? Então vem é, cheia de estigma ali. justamente. Mas, e mesmo assim, na área de disfunção crâniomandibular, você fala, também são pacientes crônicos, né? Eu sempre Aham, trabalhei com paciente aham, crônico. E aí, era aquela coisa assim, mas se é crônico, por que você está tratando? Eu falo assim, gente, como assim? é. É o que eu mais ouvia durante a graduação e uma das coisas que me levantou a bandeirinha quando você começou a ensinar algumas coisas de dor crônica que estavam, né, mudando já lá em 2013, que eu comecei justamente a questionar o que os fisioterapeutas recém-formados, os graduandos no meu nível, digamos, ali no mesmo ano, conversavam e falavam, e eu pensava, mas não bate o que vocês estão falando com o que eu venho aprendendo, gente. Não é assim. Vocês não estão entendendo que o pessoal, os professores, o que está acontecendo. Vocês estão pensando lá atrás, numa transformação que está Hum, ocorrendo e vocês não estão vendo. Né? E, pô, igual você mencionou, Cris, do raciocínio clínico, muita gente ainda é técnico. Em muito. 2022, e a gente não pode mais. Pô, 2016 teve atualização de definições de tipo de dor. Tem gente que, Uhum, pô, 2016 para 2022 ainda não sabe os tipos de dor, classificações, etc. Ainda é, define só dor crônica como algo que não vai mudar ou relaciona com somente o tecido, é uma coisa que não dá, né, para aceitar. é, E um dos é, motivos até dessa entrevista, além de conhecer e inspirar os alunos, é tornar justamente a profissão capacitada para ver pessoas que ou são recém-formadas ou formadas há algum tempo ou que atuam na prática clínica ou na universidade, estão tomando frente e garra para mudar, chacoalhar esse pessoal e falar, gente, olha um pouquinho a minha peraí, né? história, olha um pouquinho, apesar de tudo que eu aprendi, o que eu faço, né? E eu acho que a gente tem conseguido um pouco isso. Mas como a gente tem também esse objetivo de ser um pouco pragmático e objetivo aqui, né, no sentido de ser bem direto, eu queria perguntar, Cris, e eu sei que a resposta talvez é um pouco difícil, mas como que você resumiria fisioterapia em uma frase? Para você, o que, que você considera o que é fisioterapia? Nossa, Guilherme, eu tinha que ter assistido uns vídeos antes aí, né? Mas eu sempre deixo pro finalzinho, eu nunca corto esse. E Ô, olha, as gente. respostas têm sido bem, bem legais, bem não muito filosóficas Ah, mesmo, mas na hora que a pessoa traz para mim assim, dá de se pensar bastante. Diferente do que a gente pensava ah, antigamente, quando, por exemplo, eu fui fazer fisioterapia e me disseram: você só vai cuidar de pessoas machucadas e que são idosas. E hoje eu vejo um mundo hum. diferente, Uai, se fosse assim, a gente podia falar isso na década de 80, né? né? Aí do século passado. Caberia, talvez, Justamente, porque, né, a gente tem, como eu te falei, essa justamente. história, assim, de mudança, inclusive, do sentido
do que é ser fisioterapeuta, né? Pois é. Nossa, Guilherme, como eu definiria numa frase fisioterapia? Sim. Puxa vida. Daria para a gente ficar mais o quê? Uma meia hora pensando nessa resposta, né? Né, vou trazer muito para as áreas que eu trabalho, né? Que é de DCM, que é de cefaleia, que é de reumatologia, porque, como eu disse para vocês, são pacientes que vivem a cronicidade, né? Eu acho que fisioterapia, nesse sentido, é esperança para os pacientes, né? Então, e isso a gente vê muito, porque embora a gente tenha, desde 2012, 2013, né, e até antes, né, tentado mudar um pouco esse estigma da cronicidade, de que não tem cura, de que as coisas elas são assim mesmo, e aí você como fisioterapeuta faria só um paliativo, né? E não é, na verdade. Hoje eu vejo a transformação dos pacientes, né? Eu acho que dos alunos, vendo o resultado que a gente tem, mas a transformação do paciente. Então, você vê um paciente que ele vem com uma perspectiva, né? Que é só do alívio, como se ele estivesse tomando um remédio, né? Para um entendimento de que ele está conseguindo melhorar e controlar ali a dor. Então, ele sai, muito engraçado, né? Você vê um paciente que ele chega com um perfil de comportamento triste, depressivo, às vezes bem agressivo por conta de N situações que ele já passou. E aí, nesse processo todo com a fisioterapia, ele vai entendendo, reaprendendo e enxergando para ele uma possibilidade, né, de conseguir controlar de novo a própria vida. Então, isso traz muita esperança. Legal. É um pouco isso, assim, né? E eu vejo a transformação no aluno é outra coisa, né? Assim, mas eu estou falando assim para o paciente, né? A Sim, sim. perspectiva, que é o nosso personagem central ali. E eu Legal. vejo muita mudança dos alunos nesse sentido Aham. também, né? Porque ainda vem com isso, mas professor é crônico, não sei o quê, lá, lá, assim, então vamos mudar a história, né? Vamos fazer um negocinho para mudar essa Justamente. história, né? E Justamente. de como eles saem ali também mais conscientes de que eles não são técnicos, né? Que a gente estava falando isso, mas que eles são fisioterapeutas no todo, né? Então, Aham. hoje, por exemplo, um pouco diferente da sua época, né? Eu tenho um conteúdo de trabalho comportamental muito maior com os alunos, né? Então, deixou de ser aquela coisa mais mecânica para a gente inserir outras coisas e fazer o aluno enxergar, né? Fazer o aluno enxergar. Então, acho que é isso. Justamente. Fisioterapeuta é esperança aí para os Aham. pacientes. E eu acho que o meu objetivo, né, com as pessoas que eu venho convidando tem sido atingidos justamente porque essa visão sempre atualizada, independente do cenário, mas sempre visando o mesmo objetivo, e desde sempre isso tem se mantido pro convidado. Aí eu vejo que justamente essa pessoa vai moldando ao longo do tempo o que é normal de se fazer, né? E eu fico muito feliz que você tenha compartilhado isso com a gente, Cris. E espero que muita gente também aproveite, né, toda essa conversa que a gente teve, uma conversa mais informal, mas que eu creio que vai inspirar muita gente e que o pessoal possa tomar não só esses exemplos, mas também esses ensinamentos, né, e visões que você mostrou para a gente, para fazer por onde e ser responsável pela transformação não só de si próprio, mas também dos pacientes. Então, muito obrigado, viu, por Obrigada, disponibilizar viu, seu Guilherme? tempo. Bom, espero que não tenha viajado muito, né? Gente velha fala Imagina, muito, né? Começa a filosofar e falar de imagina. outras coisas que não tem muito a ver. Mas eu é que agradeço, viu, a oportunidade e espero realmente ter contribuído aí
ou para Com deixar certeza. mais confuso, ou para esclarecer algumas coisas aí. Tá? Imagina, tá Valeu, ótimo. obrigada. Se pudesse, a gente ficaria muito mais aqui e isso vai ficar de alguma forma também, né? Disponível Uhum, em mais de uma plataforma, quem quiser assistir, reassistir, analisar. Mas eu acho que a questão é essa: quanto mais incertezas a gente demonstra, mais a gente mostra qual é o caminho de cada pessoa. E para isso, exato. meus convidados têm sido muito assertivos. Então, Muito obrigado, bom. Cris. Obrigado a Obrigada, todo mundo Guilherme. aí. E Valeu. até o nosso próximo encontro, provavelmente na semana que vem. E a gente vai continuando com esse objetivo de inspirar e capacitar, né, não só os alunos, mas também os profissionais de fisioterapia. Grande abraço e tchau, Tá tchau. certo. Tchau, obrigada, Guilherme.